O deputado capitão Alberto Neto, ao questionar o presidente do Enem, Manuel Palácio, sobre a prova do Enem do Lula, apontou: essa prova do Enem foi a pior prova do Enem de todos os tempos. O deputado ponderou que o Enem já representou em tempos anteriores um avanço na avaliação dos estudantes no momento da seleção para o ensino superior e assinalou: agora parece que se desfez toda essa evolução com essa prova. A prova traz um negacionismo científico. Capitão Alberto Neto questionou o presidente do INEP se ele havia se alimentado e disse: se o senhor almoçou ontem, é porque tinha alguém no campo produzindo alimentos para todos nós. O deputado lembrou que foi o setor do agronegócio que manteve a economia brasileira durante a pandemia e disse: demonizar o agronegócio no nosso país, primeiro, é negacionismo científico, que a gente não pode aceitar. Segundo, é um desserviço para o nosso país. É como se fosse uma autofagia. Nós estamos atacando os próprios brasileiros que estão alimentando o nosso povo. O deputado rebateu narrativas da extrema esquerda sobre o agronegócio e a preservação da Amazônia e prosseguiu: a prova claramente tem um viés ideológico. Ele mostrou que há uma série de questões com várias respostas que poderiam ser consideradas corretas e exemplificou com o vídeo que viralizou, com o cantor Caetano Veloso admitindo que não saberia responder a uma questão sobre a sua obra. O deputado resumiu: então, é uma prova claramente com uma função ideológica. Capitão Alberto Neto sugeriu: precisamos refazer este edital, convocar novos professores, porque esses professores claramente vieram com uma missão de trazer uma ideologia marxista, comunista contra a família brasileira e contra o agronegócio. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 28 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix a ajude@folhapolitica.org. Assista. Por até 5 minutos. Restabelecer o tempo. Obrigado, presidente. Dizer que eu tenho um requerimento de extra pauta. Nós estamos colhendo assinatura, acho que faltou uma assinatura apenas para... E é importante a presença do ministro Camilo Santana. Outras comissões estão já fazendo esse papel de convocar. E a Comissão de Educação não pode ficar de fora. Por isso, presidente, peço a condução desse processo. A gente pode até transformar em convite, se for o caso, mas que tem um compromisso do ministro, não sei se o líder do governo está aqui presente, para tentar já essa comunicação. Senão, para não ter que fazer a convocação em si. Que a gente possa entrar em consenso e, de repente, fazer em conjunto a Comissão de Educação com outras comissões que estão convocando o ministro, porque essa prova do Enem, presidente Manuel, com todo o respeito,
foi a pior prova do Enem de todos os tempos. Eu fiz a primeira prova do Enem em 98 e vi de perto a mudança do Enem para os nossos alunos. A questão da interpretação de texto, dos gráficos, dos mapas. A gente saiu de uns vestibulares que era apenas, como eu posso dizer, aquele antigo decoreba, para trabalhar mais a questão da cognição, da interpretação de texto. Nós vimos a evolução do Enem, mas agora parece que a gente desfez toda essa evolução com essa prova. A prova traz um negacionismo científico. Eu até perguntar se o senhor almoçou ontem? Acredito que sim. E se o senhor almoçou ontem, é porque tinha alguém no campo produzindo alimentos para todos nós. O agronegócio do nosso país faz um grande papel, não só para o Brasil, mas para a humanidade. A cada 3 pratos de comida no mundo, 1 prato vem de um trabalhador brasileiro, de um camponês brasileiro. O agronegócio na pandemia levou esse país nas costas, a economia nas costas. E demonizar o agronegócio no nosso país, primeiro, é negacionismo científico, que a gente não pode aceitar, já que a gente está falando de ciência. Segundo, é um desserviço para o nosso país. É como se fosse uma autofagia. Nós estamos atacando os próprios brasileiros que estão alimentando o nosso povo. O agronegócio não é o responsável pelo desmatamento na Amazônia. Sabe quem é um dos responsáveis? É esse governo que não quer regularização fundiária. Que ninguém sabe quem é que eu vou criminalizar pelos incêndios lá da Amazônia, porque não tem dono na terra. A gente não trabalha a mecanização. Nós estamos ainda no passado, porque as pessoas estão queimando ainda, porque não tem o equipamento correto para fazer dentro da nossa legislação, que é a mais severa, talvez a mais moderna do mundo, em relação à questão florestal. A prova claramente tem viés ideológico. Eu vi várias questões aqui tratando sobre família, sobre questões de transgênicos, que não tem como o aluno, não está nos livros que ele está se preparando no ensino médio, em toda a sua vida escolar, para responder uma questão dessa. São questões totalmente com vários sentidos, não tem uma resposta muito clara. E aí, a Adriana até relembrou, o próprio autor, né, viralizou até esse vídeo, a esposa do Caetano Veloso perguntando para ele sobre uma questão, que ele é o autor das músicas, e ele não sabia responder. Uma própria questão que ele criou, que ele compôs as músicas. Ele foi o autor. Imagina, é como se tu perguntasse o Machado de Assis sobre o livro dele. Lógico que ele saberia responder, mas nem isso ele conseguiu responder. Então, uma prova que está claramente, com uma função ideológica. O que é que nós precisamos? Refazer esse edital, convocar novos professores, porque esses professores claramente vieram com uma missão de trazer uma ideologia marxista, comunista e contra a família brasileira e contra o agronegócio. Nós não podemos, porque isso aqui é a referência, o Enem é a referência para o nosso... Para concluir, 15 segundos para concluir, deputado. Essa referência para o aluno, se o aluno entender que a partir de agora as provas vão nesse sentido, eles vão começar a estudar o marxismo. Obrigado, deputado Capitão Alberto, obrigado pelas contribuições. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, doutor Manuel Palacios, bem-vindo aqui. Bem-vindo aqui a essa comissão. Primeiramente, quero agradecer ao pessoal que cuida do Enem, que eu já fui questão do Enem, eu acho que em 2 ou 3 anos meu nome apareceu lá, e sempre com um tom pejorativo.
Em 2014, o Enem falou sobre anti-americanismo. Em 2015, tinha questões sobre ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Em 2016, falava sobre escola sem partido. Em 2017, que a luta de classe é estimulada pelo livre mercado. Que em 2018, dialeto secreto utilizado por gays, travestis. Em 2023, a questão 70 sobre a cultura da soja. Questão 71, sempre atacam, né, os mais abastados, falam sobre inveja. Questão 89, atacam o agro e a propriedade privada. Né? Se isso aqui não é um pensamento de comunistas, eu não sei o que é. As pessoas não sabem o que é a riqueza do nosso país de verdade. Eu não sou contra nenhum tipo de pergunta. Eu acho que o que move o mundo são as perguntas. O que incomoda a gente é ter perguntas somente com viés. O viés esquerdista, o viés progressista. Não me importa que citem nas questões do Enem as feministas, quem quer que seja, mas por que não se citam os pensadores conservadores? Por que não se fazem questões sobre Edmund Burke, Chesterton, o pensamento de Chambers, Thomas Sowell? Por que apenas a esquerda, Alice? Aí, estão debochando de mim aqui atrás, é assim que age a esquerda. Para eles, só são intelectuais a esquerda. Somente a esquerda pensa, o restante é um bando de gente atrapalhado, asnos mesmo, nós somos asnos para eles. Todos nós sabemos que a universidade brasileira, a maioria delas, principalmente as universidades federais, viraram um antro de doutrinação, sim. Existem universidades que eu não posso entrar. Fui convidado para debater assuntos, Alice. Debater assuntos na USP. Não pude entrar, os alunos não me deixaram entrar. Nem a mim, nem muitos outros. Esse é o colégio acadêmico que nós temos no Brasil. Não querem debater assuntos. Se eu sou um retrógrado, me quebre no argumento. Não na violência me expulsar de dentro de uma universidade. Nenhum de nós de direito pode pisar num campus de uma universidade. Aliás, nem professores conservadores podem pisar na universidade. As minhas perguntas que ficam aqui, como eu disse, eu não sou contra as questões, acho até algumas questões idiotas, porque são sim doutrinadoras, são sim com viés de doutrinação. Minha pergunta é, se o Enem é uma seleção, as respostas valem como nota. Como é que avaliam os professores propensos ao progressismo uma resposta de um aluno conservador? O aluno que não tiver uma visão de mundo sob a lupa da esquerda, ele pode ser prejudicado? Como os candidatos do Enem são tratados se tiverem uma cosmovisão cristã do mundo? É sobre essas questões que indago aqui, e eu peço a presidente me dar mais 15 segundos. 15 segundos. É que a senhora deu 15 mais 15 para os outros. Está vendo? Até aqui os conservadores sofrem. Né? Mas voltando. Para o senhor ver, como é que fica o Brasil, por exemplo, que ele faz parte, ele é signatário da Convenção de Direitos Humanos do Pacto de São José. Para concluir, presidente, tenha piedade de mim. Do Pacto de São José da Costa Rica. O artigo 2 diz assim, os pais, e quando for caso os tutores, têm direito que seus filhos pupilos recebam educação religiosa e moral, que esteja de acordo com suas próprias convicções. Como ficam os nossos filhos numa universidade como a do Brasil? Obrigada, deputado.